Boa noite aos irmãos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. O culto está sendo realizado no Cenáculo Emmanuel, Templo Cristão Ecumênico Espírita de Itapevi. O site da igreja é www.igrejaicel.org.br. No site da Wikipédia, em denominações cristãs, tem um resumo da Igreja em Céu. Por gentileza, compartilhem os nossos vídeos para que nossas mensagens sejam levadas aos quatro cantos do mundo para quem queira ouvir. Pedimos também aos irmãos que nos assistem para que preparem a água para o momento da comunhão. Apresentando o altar. Na presidência, com o Paulo Vermelho, nossa irmã diaconisa Zenilde. Na secretaria, com o Paulo Amarelo, eu, diaconisa Ivone. E na zeladoria, com o Paulo Azul, nossa irmã Patrícia, diaconisa. No altar da comunhão, temos a nossa irmã diaconisa Ivanusa com o Paulo Branco. Vou aproveitar também para já dar os avisos da noite. Lembrando que temos no dia 10/1, ano que vem já, a nossa conversa sobre a vida. Será realizada no Templo de Barueri. A partir das 15 horas, são todos convidados. Maiores informações, por gentileza, se contacte conosco pela página, pelo telefone da igreja. Dia 1/1, que vai cair numa sexta-feira, vai ter a mensagem pastoral, que vai ser aqui no Templo de Itapevi. Portanto, não haverá reunião mediúnica para os que frequentam lá na comunidade de Barueri. Também são todos convidados. Será às 18 horas aqui no Templo de Itapevi, a mensagem pastoral do ano. Passo agora a palavra para a nossa presidente da noite. Paz e luz para todos. Carta Teológica Cristã Espírita Ecumênica Universal. Culto de louvor e adoração a Deus. A Igreja em Céu é também um ramo da Jerusalém espiritual, a Igreja Universal e Invisível de Cristo. Sua finalidade é a evangelização do Espírito Homem. Início do culto. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade da nossa irmã membro Maria Alves. Boa noite, irmãos. Paz com Jesus a todos. Nesse momento, vamos pedir ao Pai misericordioso os espíritos de luz e o plano espiritual para nos auxiliar para mais um culto de louvor e adoração a Deus. E para iniciar com muito amor nos nossos corações, rezaremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Item 3, palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual, antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Onipotente Criador, nosso Pai Celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo, cofundador deste planeta, nosso irmão, mestre e Senhor, para que, através dele e da manifestação do Espírito Verdade, pudéssemos recordar, conhecer e praticar a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra com humildade queremos ouvir. Item 4, mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas de Deus, e sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra, anunciada por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e outros discípulos do Evangelho eterno, verdadeiros emissários do bem, encarnados e reencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e, assimilada integralmente, nos conduza à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste e augusto amor. Item 5, mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, acolhamos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos, proclamada pela ICEL, esta nova Jerusalém descida dos céus, através do ocupante da Câmara do Preceptor. A leitura e os comentários são da responsabilidade da nossa irmã pastora Dicilene. Ouviremos. Deus, Senhor da justiça e da paz, dai-nos vossas bênçãos, caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais que nos reservais. Felizes acolhemos os novos céus e esta nova terra, nossa eterna Israel.
Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. No primeiro dia de janeiro de 2020, uma quarta-feira, eu estive aqui e trouxe uma mensagem que serviria de norte para a nossa igreja durante o ano de 2020. E hoje eu quero relembrar essa mensagem e fazer, todos nós juntos, uma reflexão a partir dela. Então, o tema era o papel da Igreja e Céu na transformação da humanidade. Dizia assim: queridos irmãos, quando recebi a incumbência de ser a portadora da mensagem para o ano 2020, mensagem esta de tão grande importância, pois que servirá de norte aos nossos trabalhos durante o ano que se inicia, busquei nas obras do nosso irmão Allan Kardec subsídios para que a mesma se desenvolvesse. E o primeiro livro que me chegou às mãos foi Obras Póstumas. E através dele recebi a inspiração para escrever estas simples, mas carinhosas palavras de coragem e união. Convido-os então a uma reflexão. Todos nós fomos iniciados no cristianismo através da Igreja Mãe. Recebemos dela o leite materno, as primeiras lições nesta doutrina que deveria ser a propagadora dos ensinos do Cristo, mas que por interesses pessoais e falta de obediência às leis divinas se desviou, criando dogmas e, em vez de aproximar os filhos de Deus de seu Pai, levou-os à incredulidade e cegueira absoluta da verdade. Entretanto, nada foge à justiça divina, e é chegada a hora da reforma. E assim, como o germe deu origem a este mundo, caberá ao céu o papel da transformação. Cabe a nós, herdeiros, através da inteligência, razão e amor ao nosso bem maior, que é o Evangelho de Jesus, levá-lo à verdadeira compreensão, acabando com as mistificações, dogmas corrompidos e fanatismo para, juntos, a humanidade inteira, gozarmos deste tesouro inestimável, que é ver o Evangelho de Jesus sendo propagado e praticado por toda a humanidade. Cristãos espíritas, trabalhadores da céu, trabalhemos sem descanso e agradeçamos a Deus ter nos colocado nesta obra santa, onde o trabalho é árduo, mas promissor. Só um minutinho, gente. Perdão, irmãos, pela falha. Bom, então essa foi a mensagem que nos norteou, né, a nós da ICEL, durante o ano de 2020. E agora eu convido a todos nós para fazermos uma reflexão de como foi o nosso ano de 2020. Então vamos lá. Reflexão cristã espírita. Bom, temos certeza que nós concordamos que 2020 foi um ano de muito trabalho árduo, para todos os espíritos que aqui reencarnaram com esta tarefa, com este propósito, e aceitaram com alegria, sem se desviarem em momento nenhum da verdade.
Mas para os cristãos espíritas, esse trabalho foi ainda mais difícil. E ainda será. E para os cristãos espíritas da Igreja e Céu, será ainda mais. Foi e será ainda mais. Pois os nossos desafios aumentam, dado o motivo pela qual a ICEL aqui na Terra se materializou, que é de trazer de forma ecumênica o Evangelho de Jesus com uma fé raciocinada e uma razão iluminada. Então, para nós, esse desafio se torna ainda mais difícil. Por quê? Porque além de trazermos o Evangelho de Jesus, esse Evangelho ele tem que ser de uma forma raciocinada, onde a fé seja vivenciada de uma forma clara, sem devaneios, sem ilusões, sem dogmas para atrapalhar essa compreensão. Então, a nossa tarefa ela é muito mais difícil. Nós estamos no momento onde esses desafios se encontram dentro da ICEL e fora da ICEL. Dentro por quê? Porque ela já passou, está passando e ainda vai passar pela separação do joio e do trigo, onde serão separados realmente aqueles trabalhadores que vieram e que permanecem com esse propósito de trabalhar no bem e na verdade. Porque todos os espíritos que aqui reencarnam, vêm com esse propósito, de fazer com que a humanidade, com que o nosso planeta Terra se ilumine cada vez mais, através da ação de cada um de nós, cada um fazendo a sua parte, né? Mostrando sua luz, para que todo o planeta possa se renovar, possa se transformar num plano de mais luz, de mais compreensão. Então, não são todos, infelizmente, que adentram aquela porta e que vão permanecer nesse trabalho. Porque, como a gente disse no começo, o trabalho é árduo. E muitos aqui entram com uma certa imagem da nossa igreja, e aí, quando percebem o desenrolar das coisas, ficam com medo, se assustam, dão meia volta e vão embora. Eu acho que todos nós aqui já presenciamos, né, esse fato. Porque muitos são chamados, mas poucos são e se fazem escolhidos. Porque Jesus chama seus trabalhadores a todo momento. Todos nós, qualquer um que esteja aqui hoje, encarnado, reencarnado aqui no planeta Terra, somos esses trabalhadores que Jesus chama e precisa para que essa seara realmente se faça. Mas nem todos têm essa compreensão, nem todos têm esse entendimento, nem todos têm essa vontade. Então, é muito difícil ainda encontrarmos trabalhadores para que a nossa missão se torne um pouco mais amena. Então, os nossos trabalhadores ainda são muito poucos. E os poucos, mesmo sendo poucos, ainda passam por essa peneira e ficam, infelizmente, né? E fora dela? Ainda temos mais um obstáculo, mais um desafio, que é a carência financeira, né, da nossa igreja. Para quem não sabe, a nossa igreja, ela não tem fundos, né? Ela sobrevive das nossas doações, porque nenhum de nós, né, trabalhadores da ICEL, recebemos salário ou qualquer outro tipo de remuneração. Então, trabalhamos aqui apenas pelo amor e pela alegria, né, de sermos esses trabalhadores do Cristo. Então, a nossa igreja, ela necessita
né, de muito investimento, temos muitas coisas materiais para serem feitas e fazemos, né, muitas. Diante das nossas condições, fazemos muito. Mas ainda temos muito que fazer, né? Então, muitas vezes, essa carência financeira ainda retarda, né, vamos dizer assim, o nosso trabalho, né? Poderíamos estar transmitindo, por exemplo, com 1000 recursos para você que nos assiste, mas nossos recursos são muito limitados, né? Então, temos ainda esses obstáculos para enfrentar. E desafios fora da igreja. São os desafios de quem ainda não aceita a verdade, né? E ainda contesta o Evangelho de Jesus com argumentos que são impossíveis de nós aceitarmos pela fé raciocinada que nós estamos adquirindo aqui a cada dia. Mas, infelizmente, existem nessas diferenças ideológicas que se contrapõem, né, com os nossos ensinamentos e muitas vezes querem interromper o nosso caminho, mas como a Iscel não é, né, e nem nunca foi, uma obra do homem, né, então eles não conseguem. Tentam, mas não conseguem. E por que que essas ideias, né, tão diferentes, ainda prevalecem, mesmo nos dias de hoje? Por conta do orgulho e do egoísmo do homem, né, que não querem que o Evangelho de Jesus, que essa dádiva, chegue para todos. Porque eles sabem que no momento em que isso chegar para todos, o poder, né, que eles acreditam ter, acaba. Porque nenhum homem deve se sobrepor de um para o outro. Ninguém é mais do que ninguém. Deus criou a todos nós da mesma maneira para nós agirmos em conformidade um com o outro. E não nos sobrepondo, nos impondo, humilhando, né? E tudo mais que a gente vê por aí, infelizmente. Então, o orgulho e o egoísmo, né, a ambição, fazem com que essas ideias ainda prevaleçam nos dias de hoje. Mas nós estamos felizes, porque apesar do nosso grupo ser um grupo pequeno, nós estamos consolidando cada dia mais esse grupo. Disso a gente pode ter certeza, né? É um grupo que, apesar de, muitas vezes, ficarmos sobrecarregados, né, devido aos poucos trabalhadores, e por isso o que um poderia fazer, né, precisaria de 3, né, para dividir, acaba ficando com um só. Mas a nossa perseverança é muito maior. E com os apóstolos de Jesus também aconteceu parecido, né? Quando Jesus escolheu os seus 12 apóstolos, nem todos perseveraram até o fim, nem todos conseguiram levar os ensinamentos do Mestre a todos os lugares. Alguns ficaram no meio do caminho, né? E precisaram de outras oportunidades para continuarem e terminarem as suas tarefas. Então, conosco também, infelizmente, vai acontecer. É normal que isso aconteça, porque nem todos ainda estamos no mesmo nível de compreensão e de querer, né, evoluir. Então, sempre terão outras oportunidades. Em 2020, né, foi um ano de muita dificuldade, de muitas perdas, de muito sofrimento, de muitas dores, né? Todos nós sabemos que foi um ano muito difícil. Acho que para 100% das pessoas foi um ano onde cada um teve que dar o seu quinhão de sofrimento, de desapego, de tristeza, ou seja, em algum momento alguém,
né, passou por alguma dificuldade nesse ano de 2020. Mesmo que não tenha sido assim, diretamente consigo mesmo, mas sofreu por ver alguém próximo passando por alguma dificuldade, né? Então, nisso a gente concorda. Fomos obrigados a mantermos um distanciamento social, coisa que a gente não estava acostumados a fazer, né? Principalmente nós, brasileiros, que temos, né, esse carinho, essa coisa assim do toque, né, do olhar, da proximidade, muito presente nas nossas atitudes. E de uma hora para outra fomos obrigados a abolir tudo isso. E foi duro, né? Mas esse distanciamento, ele não significa que nós devemos nos distanciarmos de Deus, né? O distanciamento, ele é necessário fisicamente, mas espiritualmente, a gente não pode se afastar, nem de nós mesmos, nem do nosso Pai Celestial, né? Esse distanciamento de Deus foi enfrentado aí não só pela sociedade de uma maneira isolada, mas pelas igrejas também. E a nossa também passou por essa prova, né? Onde praticamente precisamos fechar as portas para que fosse cumprida a lei que foi nos imposta. Mas nós vencemos, graças a Deus, né? E nós temos que entender que nós, que temos aí esse propósito na nossa vida, nós fazemos parte de uma linha de frente. Os médicos, durante essa pandemia, foram a linha de frente porque eles precisavam tratar da matéria, certo? Quando ficávamos doentes, o que nós procurávamos? Os médicos. Então, o que eles faziam? Usavam equipamentos 1000 para se protegerem e iam, né, acudir a quem mais estava precisando naquele momento. Corriam riscos? Sim. Alguns foram contaminados? Com certeza. Muitos morreram? Sem dúvida. Mas era esse o propósito deles. Foi para isso que eles estudaram e se propuseram a estar aqui neste mundo, para salvar as vidas. E no momento em que a humanidade inteira adoeceu, era necessário que eles fossem mesmo a linha de frente, né? E nós, que fazemos parte da igreja, somos também essa linha de frente, mas do Espírito. Porque quando o Espírito adoece, e ele adoece também, precisa ter tratamento para ele também. E somos nós, que estamos aqui hoje, que estamos neste papel. Os médicos vão enfrentar a doença física, nós vamos enfrentar a doença do Espírito, que é muito grave também, às vezes até muito mais do que a doença da matéria. Então, nós estamos reencarnados e sentimos o tempo todo a influência da matéria. Essa matéria, ela ainda é necessária para a gente agir e interagir neste mundo no qual nós reencarnamos, né? Quando nós ficamos doentes do nosso corpo, nós vamos para onde? Procurar ajuda. Para o hospital, para um pronto-socorro, não é verdade? E quando o nosso espírito adoece, para onde nós devemos ir? É para cá. Então, as nossas portas, elas devem permanecer abertas, porque é um pronto-socorro do qual nós fazemos parte e estamos na linha de frente, certo? O nosso trabalho, ele é contínuo, ele não tem folga. A gente pode até se revezar, olha, tal dia eu não vou poder estar, mas você me substitui. Olha, semana que vem eu tenho um compromisso muito sério, então vou pôr outra pessoa no meu lugar. Mas o trabalho em si, ele não pode parar. De maneira nenhuma. Porque um hospital não fecha. E o nosso hospital, que é o hospital espiritual, ele também não pode fechar. Então,
a nossa fé fez com que nós vencêssemos todo esse ano de 2020. Estamos hoje aqui no nosso último culto de sábado do ano de 2020. E vou deixar uma pergunta para cada um de nós. Será que nós conseguimos alcançar os objetivos dessa mensagem que nos foi trazida no primeiro dia desse ano? Cada um de nós deve repensar, analisar e responder para si mesmo. Mas, independente das nossas faltas, independente das nossas dificuldades, nós estamos perseverando, né? Temos faltas momentâneas, onde um fraqueja um pouquinho mais, o outro está lá para sustentar, desanima, o outro vai lá e dá um ânimo, né? E a gente vai seguindo. E a Igreja Céu é justamente essa vinha que chama os seus trabalhadores para esse trabalho, que é árduo sim, mas que é muito recompensador. Nós estamos numa casa sim, que é a Igreja Céu. Então a gente tem que dar graças a Deus, né, de estarmos nessa obra, pedir a Ele que nos fortaleça a cada dia e que a gente possa continuar com o nosso trabalho, que é de levar a verdade acima de tudo. E hoje nós estamos ainda, né, num clima de Natal, comemoramos ontem o Natal, mas como diz nessa mensagem aqui, ó, Natal é amor em ação. Toda vez que nós amamos, toda vez que nós doamos, é Natal. Ou seja, a gente não pode se limitar a entender Natal como o único dia do ano. Nós devemos sim fazer esse Natal todos os dias em que nós acordarmos pela manhã. Ao acordarmos, a gente deve dizer, hoje é Natal. E amanhã, quando eu acordar, de novo, hoje é Natal. Porque o Cristo, ele não veio para um único dia. Ele veio para a nossa vida inteira. 365 dias. E a gente, na maioria das vezes, acha que Natal é só um dia, onde a gente se alegra, onde a gente se enche de energia, onde a gente fica entusiasmado. Mas esse entusiasmo, essa alegria, essa força, essa coragem, todos os dias do ano. Porque o Natal nada mais é do que o amor em ação. E é para isso que nós estamos aqui. E nós, trabalhadores da Céu, temos ainda mais esse compromisso com Deus. Paz com Jesus. Muito obrigada, irmã pastora, que Deus te abençoe pela essa instrução divina para todos nós. É bom estarmos aqui. Vamos para o item 13, momento da energização coletiva, imposição de mãos. Irmãos, em nosso benefício, neste momento de amor e luz, de pão e esperança, preparemo-nos para receber mais bênçãos de Deus, por meio de Jesus Cristo e dos seus celestes enviados. Esta tarefa está sob a responsabilidade do nosso irmão presbítero Paulo Henrique. Neste, como em todos os momentos das nossas vidas, se realize e se cumpra
à vossa soberana vontade, ó Deus. Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos aceitar e seguir a Jesus, vosso Cristo, e ao Espírito Santo, confirmando-nos no batismo e na fé, para o serviço do teu reino. Que vosso Sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado. Médio de apoio, o altar. Item 14. Comunhão cristã espírita ecumênica. Momento das vibrações. Irmãos, Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando o cálice e havendo dado graças, tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: Fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo e em atendimento ao pedido do nosso amado irmão e mestre, nós, cristãos, espíritas, ecumênicos, no ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamentos, relembrando aquela santa ceia, reunião de amor naquele cenáculo humilde. Doemos agora a todos os nossos irmãos e demais criaturas e criações de Deus o que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir. Auxiliando de boa vontade a pessoa do nosso irmão reverendo Carlos Fernando, responsável pela direção desta espiritual tarefa. Público em completo silêncio, pensamentos enobrecidos e sintonizados na atividade. Distribuição do pão e da água. Está sob a responsabilidade da nossa irmã diaconisa Ivanusa. Irmãos, vamos permitir que nesse momento a luz do nosso Senhor entre em cada um de nós e entrando nos renove em força, em paz, em tranquilidade, serenidade, pois serenos, calmos e tranquilos, podemos ver com mais clareza a estrada que está diante de nós. Com o amor de Deus pulsando em nossos corações, conseguimos saber o sentido que tem a nossa vida. Com a força e a coragem, animando o nosso interior, somos capazes de vencer, de conquistar e de perseverar em qualquer obstáculo. Que a presença de Deus em nossas vidas possa ser sentida, vivenciada e praticada em cada momento dos nossos dias, hoje e sempre,
Que assim seja, graças a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, completando mais um ano de atividades nesta Igreja Santa, queremos, Senhor, agradecer toda a assistência vossa através de Jesus, deu Espírito a verdade, Consolador Santo, dessas falanges benditas de Espíritos da luz e de luz, também por intermédio dos nossos anjos guardiães, pedimos permissão para vibrar por toda essa assistência que recebemos, na colaboração de cada um dos irmãos que compõem a membresia da Igreja Céu, e também por aqueles que vibram por ela em qualquer parte deste país ou de outras regiões do planeta. Senhor, um ano de lições, onde os corações são chamados à edificação, pela esperança, pela coragem da fé, pela fé realizante, pela caridade material e espiritual. Podemos sentir, Senhor, os eflúvios da vossa proteção em todos os rincões deste mundo. Sentimos, Senhor, é verdade, a partida de tantos irmãos que deixaram este corpo carnal, regressando à pátria espiritual para reajustamento e reanálise de todas as suas expectativas de vida, de materialização, de realização de projetos, para poderem regressar numa nova geração de espíritos que vêm para este planeta para trazer mais luz, mais equilíbrio, mais fé, mais paz, mais trabalho, mais ciência, mais filosofia. E como ensina a Igreja Céu, através da sua carta teológica e do seu estatuto, nos seus cultos e reuniões, possam eles também, como ensina a Céu, repito, vivenciar esta religião de amor, esta religião natural, que nos religa a vós, Senhor, através do conhecimento das tuas imutáveis leis. Sabemos, Pai, que toda obra, toda e qualquer obra que não tem fundamento na verdade e na justiça vossa, pode até, Senhor, neste mundo, de forma tão material ainda, dar sopros de sobrevivência. Mas o carro do progresso,
do conhecimento da verdade, vencerá toda a estratégia da mentira, do erro, da ganância, da miséria, da fome material e espiritual. Este planeta, Senhor, criado por vós e cocriado por Jesus, tem uma missão. Ele ainda não atingiu o objetivo principal, que é de fazer com que todos os espíritos que aqui habitam e habitaram e habitarão, retornem a vós através do caminho, da verdade, da vida que é Jesus, instruídos na tua lei de amor e de justiça, de caridade, de fraternidade e de ecumenismo. Nenhuma ovelha deste rebanho, como ensinou Jesus, será perdida. Todos os espíritos se renovarão e vencerão o último inimigo, a morte física, pois o processo de reencarnação, que é natural, será também por cada um de nós, enfim, vencido. E então, retornando à pátria espiritual, sentiremos a grandeza deste amor vosso, Senhor. E, através deste amor, pedimos a vós as bênçãos para todos os irmãos de humanidade, estejam eles em condição que for, para que as tuas maravilhosas mãos alcancem suas mentes, as instrua e proteja. Assiste, Pai, esta tua igreja, a Igreja Céu, que ano que vem completará, em 2021, 41 anos de esforços neste planeta. E como foi destacado pela insigne irmã pastora de Silene, nesta sua recordação, vimos o trabalho que esta obra desenvolveu, desenvolve e desenvolverá. Deveras, Senhor, mudanças estruturais ocorrerão o ano que vem nesta igreja, para a sua grandeza, para o seu desenvolvimento, para o qual, Senhor, pedimos apoio, bênçãos, para que tudo aquilo que seja feito em nome desta igreja e para esta igreja, possamos nós, Senhor, sentir a tua misericórdia e a tua vontade. Desta feita, Senhor, assiste à mesa da comunhão, para que o pão, a água, sejam abençoados, transportando para eles, Senhor, o significado da Santa Ceia de Jesus, que é o de levar a palavra, a mensagem de Jesus para toda a terra, na pátria espiritual inclusive. Que não percamos, Senhor, permita-nos pedir a coragem de continuar perseverando neste serviço nobre, difícil, mas ao mesmo tempo simples, pois todos nós que dele participamos, sentimos em nós mesmos a sensação da alegria de cumprir tarefas tão santas. Por isso, Pai, fortalece a membresia desta obra, a Igreja Céu, Igreja Cristã, Espírita Universal, esta obra ecumênica, que também se denomina Igreja Cristã, Espírita, Universal, e também Igreja
cristã, ecumênica, espírita universal. Não importa o nome, Senhor, mas ao mesmo tempo, sim, importa, pois é através deste nome que nós somos conhecidos neste planeta e também na pátria espiritual. Sentimos as tuas bênçãos, Senhor, derramadas sobre cada um de nós, que nos fortalece para que prossigamos assistidos por esta falange bendita de instrutores espirituais, os mesmos e outros que trouxeram também à Terra a doutrina espírita coordenada por Allan Kardec, a qual nós nos unimos e servimos, hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Ave Cristo, os que amam a Deus te servem e te saúdam. Paz com Jesus. Estão todos convidados para fazerem a Santa Ceia. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce
Continuando a nossa ata, item 19. Momento da tribuna livre, momento do testemunho. Irmanados, no mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus, neste momento está franqueada a palavra a toda pessoa que dela livre e publicamente deseja fazer uso, conforme seu individual critério e responsabilidade. Se transcorrido 1 minuto sem manifestação, o culto prosseguirá. Então, esse é o momento que a tribuna está aberta, aquele que queira trazer o seu testemunho. Paz com Jesus. Louvado seja Deus pela palavra do nosso irmão. Para sempre seja louvado. Venho à tribuna da Igreja Céu para trazer votos particulares e mentorais de gratidão a toda a membresia da Igreja que durante o ano de 2020, um ano de especificidades, de dificuldades, com características que lhes foram próprias, difíceis, até por conta dessa pandemia feita pelo nosso tão já conhecido vírus, Corona-19 ou Covid-19, onde vimos tantas pessoas que, de forma tão trágica, perderam seus parentes, seus familiares, de forma carnal, mas que em espírito voltaram à pátria espiritual. E nós mesmos aqui na ICEL sentimos a dificuldade dessa ação por conta das políticas sanitárias, pelas ações de governos, onde vimos tantas vezes a moral e a imoral acontecer. Governos que se aproveitaram dessas crises para se locupletarem através de expedientes os mais diversos, e a justiça sendo chamada à reparação, à correção desses desvios, e também a religião sentiu muito. E a Igreja Céu, igreja que leva a mensagem de Jesus, do Evangelho de Jesus, combinada com a doutrina espírita, coordenada pelo nosso irmão Allan Kardec, também sofreu bastante, não é? Vimos que muitos da membresia sentiram um certo desfalecimento, outros se fortificaram, e acredito que é assim mesmo. É assim que a coisa tem acontecido. Mas, finalizando o ano de 2020, sendo esse hoje o último culto público aqui no Cenáculo Emanuel de Itapevi, pois teremos amanhã o culto público no Cenáculo Jesus da comunidade de Barueri. Então a igreja se confraterniza com todos. Queremos agradecer, não é, ao pastorado pela sua dedicação, ao presbitério pela sua dedicação, ao diaconato pela sua dedicação, à membresia pela sua dedicação. E já previamente também anunciando que ano que vem algumas estruturas da própria ICEL serão melhoradas através de algumas promoções que nós pretendemos convidar para que aconteça, para que a ICEL, como foi dito hoje pela irmã pastora de Silene, que não é obra de um homem, é
uma obra espiritual materializada na terra, e que Jesus que é realmente o fundador dela, ela tem estruturas para perseverar na esteira do tempo. E aí, logo antecipo que algumas mudanças positivas acontecerão para o melhor da nossa igreja. Amém? Peço meditação, que o companheirismo continue, que a amizade continue, que a fidelidade à obra continue e que unidos numa verdadeira comunhão de pensamentos, prossigamos no serviço da igreja. Amém? Esse é o meu testemunho, um testemunho de agradecimento a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, aos nossos mentores espirituais e à população que nos assiste pelas redes sociais. Deus abençoe a todos. Bênção pastoral a todos. Não havendo mais ninguém, e o melhor testemunho que a gente pode dar é a nossa presença, é a nossa perseverança na Igreja e Céu sempre. Então vamos para o item 25, prece de encerramento. Irmãos, a prece de encerramento deste culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade da nossa irmã diaconisa Patrícia. Pai amado, te agradecemos por este culto tão abençoado, iluminado, onde sairemos daqui mais fortalecidos, com certeza. Que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um de nós, em todos os momentos das nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade da ICEL que se fez presente, e a todos os membros que aqui se encontram. Paz com Jesus a todos. É muito gratificante receber o palio e dirigir um culto de louvor e adoração a Deus na Igreja e Céu. E com essa mesma gratidão, com este mesmo amor, eu convido a nossa irmã diaconisa Ivanusa para dirigir o próximo culto. Agradeço pela oportunidade, pelo convite, aceito com muito amor. Convido a nossa irmã diaconisa Ivone para me auxiliar no próximo culto e a nossa irmã diaconisa Patrícia para também me auxiliar no próximo culto. Passamos para o item 26, término do culto. Saudação da paz. Irmãos, unidos sob a proteção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos nossos anjos guardiães, saudemos e expressemos nossa paz com Jesus. E assim, o fazendo, sigamos, tranquilos, perseverantes, instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes na promessa divina, orando e vigiando. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e amanhã nos veremos no culto que será em Barueri. Paz com Jesus a todos.